O nosso convidado aqui do programa Tribuna Livre é o Dr. Marcelo Vilela, ele que hoje é médico urologista, hoje secretário municipal de saúde, a quem agradeço pela presença aqui no programa, secretário. Dr. Marcelo, qual a situação da saúde municipal com relação a medicamentos? Os postos de saúde, eles estão abastecidos? Bom dia. Bom dia, quero agradecer a oportunidade da FM Capital e seus jornalistas aqui presentes pela esse acesso à população, que é a comunicação radiofônica, que é muito importante para esclarecer. Bom, em relação aos medicamentos, as atitudes da administração pública municipal, através do prefeito, estão sendo realizadas. Hoje nós temos a maior demanda de medicamentos, analgésico, tem antibiótico, que está tendo nos postos. Isso perfaz mais ou menos 75% da necessidade da rede. Quando nós pegamos a administração, nós tínhamos cerca de menos de 20%. É uma situação alarmante, porque a nossa reserva técnica estava totalmente exaurida. Então, para você repor isso na administração pública é complicado. Nós tivemos que fazer os reempenhos de 2016, ou seja, tivemos que pagar de julho em diante de 2016 até hoje, para podermos colocar a medicação para entrega no posto. É um trabalho extremamente árduo, extremamente difícil, mas graças a Deus está acontecendo, as medidas estão sendo tomadas, e se Deus quiser vai ter a regularidade de todos os itens, eu espero até o meio do ano, se Deus quiser. Mas então nós ainda temos alguns problemas pontuais em alguns postos, de repente pode não ter o medicamento prescrito. Sim, temos ainda dificuldade, principalmente com psicotrópico. Nós temos um problema que as empresas começam a falar da defasagem de preço da época que foi comprado, foi feito as notas. Nós temos um problema das empresas, da logística da empresa, da falta de medicamento da empresa. E eu tenho também dificuldade de alguns pregões que nós fizemos e simplesmente não houve procura dos laboratórios. Por quê? Ficou muito tempo emitindo nota e não pagando os empenhos, e as empresas não acreditaram mais na administração pública. Então é um resgate da credibilidade em relação aos fornecedores de medicamentos e um resgate da credibilidade da população. Mas graças a Deus o abastecimento já está acontecendo e vai entrar na normalidade, se Deus quiser. A gente já previa isso até julho, entendeu? É uma luta incansável na saúde, para a gente fazer justiça, para o usuário do Sistema Único de Saúde ter a sua proteção devida em relação à saúde pública. Doutor, essa semana foi uma semana que teve muita repercussão, o problema dos pediatras, né? Muito pessoal reclamando e tal. Me parece que a prefeitura chegou a uma solução de consenso de se estabelecer 4 UPAs, né? Me parece que para atender criança. Como é que está esse atendimento da criança, doutor? Vai resolver o plantão 24 horas com 2 UPAs? Qual a solução ideal que o senhor acha para resolver o problema do atendimento à criança? Senhor Sérgio Cruz, eu sou bastante motivado, é por isso que eu estou aqui. Eu acredito na saúde pública, eu acredito no trabalho dos servidores da saúde. É um trabalho técnico, é um trabalho com bastante amor e bastante luta para a melhora do atendimento à população. Os pediatras é um problema nacional, não é só nosso não. A pediatria, o atendimento é diferente, mas a necessidade do atendimento pediátrico hoje na capital, em relação aos adultos, é 2 vezes menor. Então você não tem uma procura tão grande quanto os adultos. Nós temos 10 portas de pronto-socorro municipal praticamente, 10 portas. Nessas 10 portas não consegue colocar pediatra nas 10 portas. E o atendimento, ele, em relação ao adulto, ele é menor, é mais ou menos 70 mil atendimentos mês, média de 2 anos. Bom, existem algumas unidades, por exemplo, à noite a gente tem um excesso de oferta do trabalho médico em pediatria. E aí o que acontece? Dilui o trabalho. Então, assim, tem profissional que a produção dele seria
melhor se ele fosse colocado num lugar onde tem maior necessidade. Qual que é a maior necessidade? É principalmente no período de dia. Nós pegamos a administração municipal com um problema. Foi um decreto até dezembro de 2016 que tinha um auxílio para eles atenderem durante o dia. Esse auxílio caiu depois que nós entramos, e ontem nós fizemos uma reunião extremamente produtiva, extremamente verdadeira com eles, com uma comissão deles, e eles estão dispostos. A pediatria é uma especialidade assim, muito... Eu faço urologia pediátrica, é uma especialidade extremamente atenta aos problemas. Eles estão sentindo isso, eles querem atender a população, e nós fizemos eles estão fazendo uma proposta para nós. Eu vou conversar com o prefeito, e se Deus quiser, semana que vem a gente já tem uma resolução desse problema. Inclusive eu já startei o CRM, o sindicato, e na segunda-feira também eu vou me reunir com os médicos e os diretores dos UPAs para nós conversarmos sobre essa polêmica que está acontecendo, sobre médico, a população, para a gente tentar harmonizar e dar um melhor atendimento à população. O senhor falou aí em polêmica, desculpa, Sérgio, médicos reclamando aí da estrutura dos postos de saúde, a população reclamando de demora no atendimento e ao mesmo tempo falta de médico. Você chegou lá, olha, deveria ter um médico aqui, mas não tem, não veio trabalhar. E aí a prefeitura resolveu mostrar a escala de plantão nos postos de saúde disponíveis para os usuários. De que maneira isso pode ajudar a população? E com relação à estrutura, acontece mesmo esse problema de estrutura, os médicos reclamando, e nesse puxa daqui, puxa dali, eu acho que quem perde mesmo é a população. Não é interessante essa discussão hoje. É resolver mesmo o problema, as pessoas... Os que estão aí e trabalham para a prefeitura realmente dar o melhor de si para atender a população da nossa capital. Marcos, você tem que ver 3 lados aí para a discussão desse problema, que não é tão simples. A população tem que entender. Tem o lado dos servidores da saúde, em relação ao atendimento médico, da enfermagem, da recepção, o acolhimento ao paciente. Tem um problema em todos os setores. Por isso que às vezes tem agressão, porque o usuário do SUS ele não é bem acolhido. Isso aí está sendo tudo discutido na nossa administração, e se Deus quiser vai ter uma resposta, uma melhora. Os servidores querem essa melhora. Eu sinto isso. São 4 anos de administrações, teve 2 administrações nos últimos 4 anos, que infelizmente foi assim, desestruturada, entendeu? Então assim, a gente pegou assim, a gente pegou assim uma destruição do sistema público, porque tinha política, tinha planejamento que não foi tocado. Aí a consequência é essa. Nós temos uma política antiga aqui que deu muita preferência ao atendimento de urgência e emergência. Tanto é que você vê 10 portas de urgência e emergência na cidade, nos prontos-socorros. Isso demanda mais dinheiro, demanda mais estruturas da administração pública, da gestão, para estruturar. Já tomamos essa medida, entendeu? Nós já estamos mandando fazer as compras dos materiais. Se Deus quiser, vamos estar estruturado. A gente precisa qualificar todas as estruturas para ganhar mais recursos, principalmente em relação ao UPA, atender os servidores da saúde e ao mesmo tempo a população. Nós temos o lado da população que queixa da demora do atendimento, que queixa da falta do medicamento, que queixa da falta do exame. A gente está ciente, a gente está tomando atitude, e se Deus quiser, a gente vai resolver isso, porque a gente pensa no usuário. E você também tem que ver o lado do prefeito. O prefeito, ele foi eleito pelo povo. O prefeito, ele sente, ele não é médico igual a mim, então ele tem uma sensibilidade muito maior, e ele está visitando os UPA. Não é que ele está fiscalizando, é que o povo pede, e ele quer atender. Por quê? Porque na eleição, 80% do povo pediu mais saúde, e a gente precisa responder à população. Então, existem alguns casos isolados, de médicos às vezes, que chegam cansados, de médicos às vezes, que chegam já exauridos, entendeu? Dessa cobrança popular. São 4 anos aí de falta de medicamento, de falta de uma atenção, aumentou a oferta da urgência e emergência, tem o problema do concurso, tem o problema da lei orçamentária fiscal, que a gente não pode ultrapassar o quadro de contratação. Enfim, são vários problemas que a gente tem que ver. Nós estamos vendo, nós estamos agindo, e uma questão de tempo nós vamos colocar esse trem no trilho, se Deus quiser. É isso que a gente tem. E o senhor acredita que isso até junho, julho,
a população consiga perceber a melhora na saúde? Então, é uma construção contínua. Eu acredito que até julho, mais tardar agosto, vão melhorar as coisas. Até o final do ano vai estar melhor ainda. Vai ter o planejamento. Eu estou pensando na atenção básica. Aqui em Campo Grande, a gente precisa estruturar a atenção básica de saúde. O que é a atenção básica de saúde? São essas consultas que vão ao pronto-socorro, que são azul e verde, que é 70% do movimento, que tem que estar nos postos de saúde fazendo atenção básica. Então, a gente está pensando, até julho eu vou ter uma proposta boa de implantação e, se Deus quiser, vai ter aderência dos servidores da saúde, e isso aí vai atender bem a saúde e vai diminuir a procura dos UPAs e do centro de saúde 24 horas. Então, a gente vai organizar o sistema, as escalas. Faltam médicos, mas tem como a gente organizar as escalas, tem como a gente acomodar todo mundo, tem como atender todo mundo com dignidade. É uma questão de conscientização do problema da população, do médico e da administração pública, e harmonizar isso. Doutor Marcelo, com relação, por exemplo, eu vou voltar à questão da criança ainda, né? Nós temos, segundo estatística, segundo dados da própria Secretaria de Saúde, 76 pediatras, é isso? Disponíveis, contratados pela Prefeitura. É isso ou eu estou enganado? Nós temos ao todo, não é só isso, está faltando 76 pediatras. Falta 76 pediatras. Bom. Para o atendimento da atenção básica, e 123, se você colocar as 10 unidades, isso foi o dimensionamento das unidades de urgência e emergência nas escalas, fazendo escala completa. Vão faltar 123 na urgência e emergência. Certo. Na questão da criança, principalmente. Aqui se concentra, por exemplo, trauma é concentrado no posto, na Santa Casa, principalmente na Santa Casa, que tem o pronto-socorro municipal, que é da Santa Casa, mas é utilizado pelo município. Nós concentramos aqui em Campo Grande o problema da nascimento de pediatria, ginecologia na maternidade, não é isso? O tratamento de câncer no Hospital do Câncer, que recebe recurso da Prefeitura Municipal. Por que essa resistência da Prefeitura e do Conselho Municipal de Saúde de se concentrar também no atendimento à criança? De se ter um hospital da criança em Campo Grande? A discussão de um hospital é uma necessidade da nossa cidade, ter um hospital orientado para atenção infantil. O problema é que a gente não tem assim um incentivo federal para se fazer isso. A gente está pensando futuramente, o governo tem inclusive um projeto de fazer um hospital pediátrico lá no Rosa Pedrocian. Bom, enfim, o que a gente tem que separar é o seguinte: pronto-socorro são as portas dos pronto-socorros, UPAs e Centro de Saúde 24 horas, municipal. Os hospitais, eles fazem parte da alta e média complexidade. Então, por exemplo, quando você tem um trauma, um acidente de trânsito, uma coisa extremamente assim grave, igual aconteceu esse casal ontem, infelizmente, essa notícia tão lamentável que a gente viu aí, é acionado o SAMU. O SAMU, ele avalia o paciente, ali ele já faz uma classificação de risco, se vai levar para um pronto-socorro nosso, da prefeitura, ou se leva para a Santa Casa. Geralmente esse trauma mais grave é levado direto para a Santa Casa, porque é o nosso centro de referência de média e alta complexidade para atendimento de politrauma. Então a organização do sistema existe, a gente tem que colocar em prática. O pronto-socorro dos hospitais, eles não devem ficar abertos à população. Por quê? Porque você vai desviar o atendimento para os atendimentos que é para ser feito nos UPA. Nós temos uma estrutura bastante volumosa e bem distribuída na cidade, melhor que muita capital, para atendimento desse tipo de paciente, que é a classificação azul e verde. Amarela e vermelha vai ter uma avaliação. De acordo com a complexidade do caso, ele vai ser transferido para a Santa Casa, vai ser transferido para o hospital regional, vai ser transferido para o HU. Nós temos 34 contratos de alta e média complexidade. Atendimento de nefrologia, de oncologia, atendimento de politrauma, que é a Santa Casa, de atendimento cardiovascular. Então, a gente tem uma distribuição, uma organização do sistema que tem que ser implantada. E não acontecia isso. Quando não acontece isso, você tem uma desorganização. Só que existe uma resistência ao trabalho da organização.
Ninguém quer, assim, existe uma resistência assim, de novo. Secretário. Hã? Quem porque incomoda o jeito que está, todo mundo já está se acomodando. Quando você implanta uma portaria, quando se implanta um sistema de trabalho que é do Ministério da Saúde, que é para você organizar a sua porta de entrada do pronto-socorro municipal e você fazer o referenciamento dos hospitais que estão contratados, existe um incômodo. Por quê? Os hospitais falam, mas os pacientes procuram o nosso pronto-socorro. Por que procura o pronto-socorro? Porque está centralizado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que divulgar que a gente tem UPA, que a gente tem centro de saúde 24 horas, que os médicos estão atendendo, que de acordo com a necessidade eles vão ser transferidos para Santa Casa, eles vão ser transferidos para o HU, eles vão ser transferidos para a maternidade. Então existe uma organização do sistema que melhora o atendimento para o paciente. Mas você falou de resistência. Se é tão boa essa organização, que ela seja implantada, quem é que resiste? São os médicos? Então, são os médicos, hospitais? são os próprios médicos. Existe o medo de não funcionar a central de regulação. Os hospitais têm medo, acham que não vai funcionar, entendeu? Então, assim, a gente tem que implantar, a gente tem que fiscalizar. Já temos uma estrutura de central de regulação para fazer a fiscalização das vagas nos hospitais, etc e tal, mas a gente tem que ter o controle. Mas isso é um trabalho contínuo, é difícil, não é fácil em 60 dias você fazer essa implementação. A gente tem um planejamento de trabalho. Então, o meu cliente é o usuário do SUS, ele tem que ser bem atendido. E eu tenho que organizar esse fluxo para a população se sentir acolhida, atendida e ter a resposta. Então é um tempo, a gente vai organizar, eu quero organizar a atenção básica, que eu acho que é essencial na cidade, é ter um bom atendimento da atenção básica. São os pacientes que não precisam de urgência e emergência. Que a demanda dos pronto-socorros municipais, à medida que se organiza, vai diminuir e vai se organizando o sistema. Bem, nós estamos conversando com o secretário municipal de saúde, o Dr. Marcelo Vilela. Talvez não conseguimos colocar o nome direito, mas existia aí na administração anterior o PAI, que era o Pronto Atendimento Infantil. Não era um hospital, mas atendia. E o que acontecia? As pessoas sabiam que poderiam procurar ali na Avenida Afonso Pena e que chegava e que tinha pediatra. Hoje, infelizmente, o que aconteceu foi na administração anterior, foi preciso fechar, mas hoje as pessoas ligam, e aí eu via inclusive uma mãe dizendo o seguinte: olha, liguei e me falaram que no UPA 24 horas lá da Vila Almeida tinha o pediatra, cheguei lá, cadê o pediatra? Esse também é um problema. Qual essa falta de desinformação, ou talvez a informação chega, mas aí o médico não faltou ao serviço? Não tem jeito de resolver essa questão de repente, dou a informação que lá tem um plantão 24 horas pediátrico num determinada UPA, chega lá, não tem, secretário. Se tiver uma central, por exemplo, chegou o profissional da Vila Almeida, uma central que registra quem é que está trabalhando, quais são, um ponto eletrônico, por exemplo, que chegasse numa central. E aí, da mesma forma como a gente liga numa farmácia, por exemplo, uma rede de farmácias, fala, olha, aqui nessa unidade não tem, mas na unidade da Avenida tal tem. Seria possível isso, secretário? Então, tudo isso a gente tem pensado. A gente precisa, para a gente colocar um serviço assim, disponibilidade, eu tenho conversado com o setor de tecnologia, GTEC, para a gente tentar organizar essa informação. Isso é essencial para funcionar a saúde. E as medidas estão sendo tomadas. Lógico que a gente tem disponibilizado desde 48 horas o nome e o horário de toda a equipe, não só dos médicos. Então não existe plantão fictício. O que acontece são as pontualidades. O médico ele fica doente, o médico às vezes entrou numa cirurgia, bom, enfim, existem os problemas do trabalhador normal e isso acontece. A centralização do atendimento pediátrico que aconteceu foi muito criticada. Foi criticada por quê? Porque a fonte de financiamento foi da fonte 1 do Tesouro Municipal, e aquilo lá custava muito caro. Uhum. Os profissionais que foram dirigidos para lá, eles ganhavam um honorário, assim, um plantão diferenciado da outra rede. Isso não pode acontecer. Certo. A gente está propondo, pela necessidade da rede, colocar pelo menos 4 pontos, com pediatras 24 horas atendendo, e fazer um trabalho conjunto para a população não se sentir desamparada. Entendeu? Não aconteceu o que está acontecendo, por exemplo, no período vespertino, tem dia da semana que a gente só tem 2 pediatras atendendo. Para não acontecer isso.
entendeu? Isso é uma dificuldade para nós, a gente não tem profissional. Então a gente está tentando organizar, já conversamos com os pediatras, foi uma reunião extremamente produtiva, e se Deus quiser, a partir da semana que vem a gente já vai ter uma solução, pelo menos uma melhora desse atendimento. Bem, vamos atender alguns ouvintes. O Lucas Alves, ele nos manda um WhatsApp perguntando o seguinte ao secretário: rumores de fechamento da unidade 24 horas no Nova Bahia. Existe esse rumor? Existe a possibilidade do fechamento do 24 horas da Nova Bahia, secretário? O que a gente está tentando fazer é o que eu já falei e insisto, é a organização. O Nova Bahia é um posto distante, está lá, é um dos distantes, né, que tem. O volume de atendimento dele, a gente tem as informações, os dados, entendeu? E gera essa confusão, esse medo. A gente não vai fechar nada, a gente está readequando, a gente está organizando, entendeu? E tudo que nós vamos fazer, nós vamos discutir com a população. Tem um Conselho Municipal de Saúde. Sempre o pai, né? O que aconteceu? Não deu certo porque não foi discutido com a população. Foi bom, a população achou, teve um aspecto positivo, mas os órgãos representantes da sociedade não aceitaram a ideia. Por quê? Porque tinha remuneração diferenciada, e, bom, enfim, vários aspectos que não vem ao caso aqui. Eu estou propondo a organização da escala de pediatria, entendeu? E foi proposto para mim um sistema de uma produtividade diferenciada para eles, para estimular o profissional a não ir para outros. Vocês têm que lembrar que abriu o Hospital Cacemes. O Hospital Cacemes tem pediatria, então é uma concorrência para nós. Tem o Prontomed, tem pediatria, então tem a concorrência, tem poucos profissionais pagam melhor. Então, assim, tem poucos profissionais, tem uma oferta hoje de emprego para os pediatras, entendeu? Então, assim, é um jogo, a gente tem que saber conversar com eles, mas eles querem colaborar, isso que é muito importante. Então, respondendo aqui, porque tem um ouvinte dizendo que é médico e gostaria de saber se faltam médicos, é porque o emprego não é atrativo. Todo ano médicos entram pensando em ficar provisoriamente, e aí o secretário já acabou de responder aí, dizendo que está conversando, né, com todos aí para tentar melhorar essa situação. Pergunta para o doutor Marcelo se ele vai voltar a atender no hospital universitário. Essa aqui passou batido, viu? Porque, por enquanto, ele não está tendo tempo de atender no hospital universitário, não. É tanto pepino. E agora, no dia 31 de março, doutor, vai ter uma audiência pública para discutir aí o Plano Municipal de Saúde 2018-2021. A importância dessa audiência pública, dessa discussão, e o que é que nós podemos esperar com relação a essa audiência? Para vocês verem como que o Sistema Único de Saúde é uma estrutura pensada, tem muita filosofia, mas ao mesmo tempo ela é extremamente motivadora, porque a gente discute as ações na saúde. O que a gente tem que respeitar é isso, nós estamos num planejamento, vamos apresentar esse planejamento, isso vai ser discutido, criticado com a sociedade, isso é muito bonito, entendeu? Então a gente tem que comparecer, a gente tem que ir lá fazer críticas mesmo, para quê? Para a gente melhorar o atendimento. Agora, tem que lembrar que nós estamos numa crise. Nós temos o problema federal dos recursos, o problema estadual do recurso, o problema municipal. Então, assim, tem que ser uma política realista, uma política pé no chão, uma política organizativa para melhorar o atendimento à população. Bem, tem um ouvinte participando, estou contigo, secretário, também com o prefeito, ele está certíssimo em visitar as UPAs sem avisar, assim ele vai ver e não vai ficar nessa de que me falaram. E aí ele também diz o seguinte: vai ser possível chegar nos postos de saúde e encontrar ali, visível ao público, as escalas dos médicos? A escala do médico, ele já está pública já, nós temos publicado ele no site da prefeitura, no Facebook do CESAL. Nós estamos com a gente está com uma atitude aí, que está faltando apoio de computador, etc. No Vila Almeida já começou isso, da gente colocar a tela lá e colocar o tempo de espera, colocar o médico que está atendendo, etc. Para justamente melhorar a comunicação, porque o paciente ele precisa saber
o tempo de espera, ele precisa saber quem que está atendendo. Essas informações a gente está se preocupando, é a transparência. Então nós estamos tomando conduta sobre isso, e se Deus quiser, é uma questão de recurso, tempo, a gente vai colocar em toda a unidade um projetor, a pessoa vai ver o tempo de espera, vai ver quem está de plantão, para melhorar a comunicação com a população. O Mário Vilela, ele é taxista e tem uma dúvida. Sou taxista e minha profissão é de risco extremo. Se eu for baleado ou esfaqueado e conseguir dirigir, eu posso ir no PS da Santa Casa e serei atendido? Ou ele precisa passar por uma unidade? Essas situações de urgência, emergência, eu acho difícil a pessoa ser baleada, esfaqueada e chegar lá. Eu já fui até médico legista, mas vai que acontece, né? Medicina não é matemática. Bom, ele pode ir ao pronto-socorro da Santa Casa que ele vai ser atendido, porque se não atender, é omissão de socorro. Num caso extremo, né? Num caso extrema, entendeu? Isso, um pronto-socorro não pode negar atendimento. O médico não pode negar atendimento. Seja na rua, se a pessoa me reconhecer como médico, eu tenho que parar, sendo secretário de saúde, atender. Isso é uma missão do médico, é o sacerdócio, eu sei fazer, sou eu médico, o ato é médico. É o que eu falo para os colegas, tem coisa que é o médico que tem que fazer. Então a gente tem que assumir o ato médico e ao mesmo tempo entender o lado da pessoa que é leiga, a pessoa que está precisando, que a gente precisa atender e atender com carinho, com respeito, tirar uma história, porque medicina não pode vir a tecnologia, pode vir tudo. Medicina é você fazer um acolhimento do paciente, é fazer uma boa história, uma anamnese. Se você está na urgência e emergência, nos UPA, você precisa ser um pouco mais célere, entendeu? As consultas não são, 70% são azul e verde, não são tão a demanda, mas você precisa fazer o ato médico. O que a gente vê às vezes é os pacientes, mas isso é um pouco da resposta do profissional ao que está hoje na medicina. Isso não é só aqui não, é no país inteiro, é no mundo inteiro. Quando você vê uma cobrança muito forte, quando você não tem estrutura, o profissional se sente acanhado. E aí começa esse tipo de comportamento que é uma defesa. Na verdade, o médico, a maioria quer ajudar, a maioria quer contribuir. A classe médica, ela é boa nessa resposta. E se Deus quiser, nós vamos responder à população de uma forma bastante produtiva. Bem, nós sabemos aí da dificuldade com relação, não é, aos profissionais da área de saúde. Mas também quando vocês chegaram à Prefeitura de Campo Grande, há obras paradas com relação a alguns postos de saúde. Como é que está a situação? Tem um que pergunta aqui, olha, com relação ao Santa Emília. E aí, uma outra pergunta. Bom, termina a obra. Tem profissionais para colocar para atender a população nesses postos de saúde que estão aí parados ou em fase de... Que é a fase mais difícil, né? Subir parede a gente sobe, agora botar a gente lá para trabalhar que é difícil, né, secretário? A gente está falando do custeio, né? Então, levantar a parede e colocar o prédio, você dá 20, você equipar um andar com 20 UTI é uma coisa. E o custeio? O custeio que é o problema hoje do sistema de saúde. Nós temos um custeio alto. Por isso que vem as propostas de privatização da saúde. Que para mim você assume um pouco a incompetência. Porque se você não consegue gerir o seu recurso bem, como que você vai passar ainda a outra pessoa para gerir um recurso que já é subfinanciado? Então, assim, várias coisas que a gente tem que ver. Em relação aos postos, a gente tinha um planejamento que estava sendo feito e foi parado em 2012 de reforma, ampliação e construção, principalmente para atenção básica de saúde. Isso foi abandonado, não foi feito nada nesses últimos 4 anos. Nós pegamos uma administração vencendo todos os convênios com o Ministério da Saúde. Para eu ter mais financiamento do Ministério da Saúde, eu preciso terminar o que não terminaram. Então tem 2 postos aí que estão praticamente concluídos. Essas atitudes, nós já tivemos reunião com a Secretaria de Construção, Transporte e CEINTA, nós já tivemos com a Secretaria de Finanças. A gente já está chamando os construtores para fazer o acordo, para terminar e entregar. É uma questão de até julho, talvez 2 aí já estejam entregues. Então as atitudes já estão sendo tomadas. E eu tenho que falar no Ministério, prestar conta disso no Ministério. Então já houve o contato com o Ministério da Saúde e, se Deus quiser, o trabalho vai ser tocado. Com relação aos exames médicos, né? Porque muita gente chega, poxa, fui no posto de saúde, o médico me olhou, 5 minutos, você está com virose, toma aqui esse remédio e tal. E aí a pessoa vai para casa, começa a tomar o remédio, a medicação não resolve o problema. Olha, eu acho que não é virose, volta lá.
Aí, não, mas é. E aí nós temos um problema também com relação aos exames médicos. Não? O médico pede o exame, mas só daqui 30 dias, só daqui 40 dias, só daqui 60 dias. Melhorou essa situação com relação a exames médicos, secretário? Quando nós pegamos a administração agora, só estava fazendo o hemograma praticamente. Uhum. Hoje está fazendo hemograma, estava fazendo a bioquímica na parceria com a IPED e a PAI, ainda continua essa... Mas a gente precisa ter um problema muito grande em relação ao laboratório que a gente tem que mudar. Então a gente já está tomando atitude, vamos apresentar isso para o conselho, mas os exames já estão fazendo, graças a Deus já está entrando numa normalidade. A gente mexeu na logística, a gente vai transferir o laboratório, a gente depende da aprovação do conselho, provisoriamente para um lugar, e ali nós vamos melhorar toda essa infraestrutura. E estamos trabalhando, se Deus quiser, vai entrar em total normalidade e a população vai ser atendida no quesito exame. E deve ser essa aqui a reclamação. Bom dia, parabéns ao novo secretário, mas a saúde não é só médico, não se fala dos problemas e necessidades dos bioquímicos que trabalham muito e sempre são esquecidos. Hoje estão trabalhando em um local horrível que precisa de melhoras, estamos aguardando essas melhorias. Laboratório, né? Então, a gente sabe disso, a gente conhece a estrutura lá e se Deus quiser o conselho vai aprovar a nossa atitude em relação a isso e aí nos próximos 2 meses vai ter essa mudança e vai ter a melhora para os servidores. A gente pensa muito no servidor, o servidor ele estava muito acuado nesses últimos 4 anos, houve mudança de governo, etc. Foram 2 administrações em 4 anos, então a gente pensa muito no servidor. Graças a Deus a gente está fazendo um acolhimento do servidor, estamos escutando eles e estamos tentando resolver a nossa parte interna, a parte dos usuários e trabalhando junto com o conselho, que isso é muito importante, que a gente está escutando o povo, né, que é através do conselho. Bem, secretário Marcelo, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, Dr. Marcelo Vilela, ele que é o secretário municipal de saúde, pelos esclarecimentos. A gente torce, não é? Claro que aqui nós também fazemos a cobrança, mas a nossa maior torcida é para que realmente dê certo, que a população se sinta acolhida, que tenha um bom atendimento e que o município, a administração municipal dê certo. Eu acho que isso é importante para todos. Então a gente torce dizer que o programa está à disposição para os esclarecimentos sempre que a Secretaria de Saúde precisar, e também estamos sempre aqui cobrando quando a população de Campo Grande, né, manda para a gente aqui alguma coisa, fazendo algum tipo de reclamação ou mesmo elogiando o trabalho. Nosso muito obrigado pela sua participação. Eu quero agradecer a todos os jornalistas, o Marcos, a Carmen, o Sérgio, obrigado pela oportunidade, e dizer que existe a cobrança é porque precisa ser melhorado e nós não vamos fugir dessa responsabilidade da melhora. Parabenizar também os servidores da saúde que têm entendido nossa luta, aos sindicatos, ao sindicato médico, se eles estão cobrando é porque eles querem uma resposta nossa, nós vamos dar essa resposta, se Deus quiser, é a administração pública municipal, e valorizar as instituições, né? As instituições, é a Secretaria de Saúde, é a Prefeitura, são os sindicatos, as instituições têm que ser valorizadas nesse momento para melhorar o atendimento à população. Eu queria agradecer.